Olá, meus queridos professores. Olá, meus queridos jovens do primeiro ano do ensino médio. Que saudade lá do ensino fundamental. Mas, claro, vocês já subiram mais um degrauzinho desse conhecimento. E agora chegando nesse novo ensino médio para ter essa qualidade melhor, tá? Portanto, nesse novo ensino médio, nós estamos fazendo um diferencial. Qual é o diferencial? É que você também participa desta formação buscando conhecimentos. E aí nós temos o seguinte: eu sou o professor Arimateia, junto com o professor Jorge, com o professor Rogério, o Vitor como intérprete, nós estamos aqui em nome do governo do estado de Rondônia, da Secretaria de Educação e em nome de toda essa equipe da mediação tecnológica que faz parte com vocês, que são os principais, levando o que tem de melhor. Nessa aula, nós iremos agora entender que as migrações também têm os seus problemas. E quais são os problemas? Nós temos, por exemplo, que nós vimos que o principal fator de imigração é o fator econômico. Portanto, dentro desse fator econômico, nós temos a questão que a população sai dos países mais pobres para os países mais ricos. E quando migra, gera um problema. E esse problema é chamado de xenofobia, tá? Temos a questão dos refugiados, que está ocorrendo agora em grande quantidade desde a Europa, e temos a fuga dos cérebros. Beleza? Tudo dentro disso, buscando o quê? Uma habilidade para identificar e analisar a demanda desse protagonismo político, social, cultural, de um modo geral, seja dos povos indígenas, seja dos negros, seja dos brancos. Diante de tudo isso, observando uma questão econômica, tá? As desigualdades sociais e, claro, observando de que nós estamos dentro de uma nova realidade e essa realidade é a migração entre os países ricos e os países pobres. Vejam só, nós temos aí que emigrar para sociedades nas quais as normas são mais funcionais pode ser uma opção atraente para alguns trabalhadores. O que é que significa isso, mais funcionais? Tá? Por exemplo, países que aceitam imigrantes é quem entra, imigrante é saída. Países que aceitam imigrantes, geralmente eles buscam imigrantes com qualidade. Se uma economia está bem, ele não tem nada contra o imigrante. Mas se a economia apresenta qualquer problema socioeconômico, ele já não vai gostar da questão do imigrante. Tá? Por quê? Toda vez que chega novos imigrantes, nós vamos ter problemas sociais. Volte um pouquinho no tempo e espaço e observe aqui no nosso estado de Rondônia. Quando chegaram aqui nos anos 70, 80, grande quantidade de imigrantes, como aumentaram os problemas sociais. Recentemente, aqui na cidade de Porto Velho, nós tivemos a construção das hidrelétricas e tivemos problemas sociais. Esses problemas sociais estão relacionados também nos países ricos. Se chega muito imigrante, vai aumentar a despesa com saúde, com segurança, com educação, tá? Tudo isso traz problema social. Portanto, vai aumentar o quê? Os problemas da xenofobia, tá? Portanto, quando a migração para um país mais rico é resultado de milhares de escolhas individuais, muita gente está gostando de ir embora do país, como é o caso da Venezuela. Muita gente está querendo sair da Venezuela. O que é que vai ocorrer para o país? Pode piorar a sua renda, tá? Nós estamos falando de migrações internacionais, ok? Portanto, temos custos iniciais. Você vê muitas vezes o imigrante chega a uma região sem ter com que pagar, muitas vezes, a viagem. E eles passam a ser verdadeiros escravos do trabalho. Vamos lá na telinha para você ver o que tem lá. Ó.
A jornada pode ser cara, ó, complexa e lenta. Uma vez chegando ao destino, haverá um período de gastos e riscos. Nesse sentido, a migração é uma forma de investimento, que em parte tem de financiar custos para conseguir um fluxo de retorno ao longo prazo. Certo? Agora, e de onde veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Veja lá, ó. Vem da perspectiva egoísta das sociedades ricas, a imigração deveria ser limitada a trabalhadores altamente especializados. Por quê? Porque esse trabalhador especializado, ele não vai trazer mais despesa, tá? Ele já está preparado, é o que nós chamamos de fuga de cérebro. E fuga de cérebro vai dar prejuízo para quem? Para os países mais pobres, que perderam mão de obra qualificada. Quem saiu ganhando foram os países mais ricos, porque recebeu uma mão de obra mais qualificada. Tá? Dentro dessas migrações internacionais, os números de migrantes em 2019 foi muito alto. Por quê? Porque em 2008 ocorreu uma crise econômica. Essa crise econômica atingiu principalmente os países mais pobres. Como atingiu principalmente os países mais pobres, eles buscam os países que têm melhor desenvolvimento econômico, entre os quais Estados Unidos, Canadá, Austrália, o Japão, a União Europeia. Lembrar a vocês que a União Europeia não é apenas um país. A União Europeia são vários países. E é justamente na Europa aonde nós vamos ter um grande movimento de xenofobia, um grande movimento contra o imigrante. Isso não significa dizer que nós não sejamos xenófobos. O Brasil também tem sua xenofobia. O ser humano em si, ele tem medo de perder o emprego. E quando é que ele sente ameaçado pelo emprego? Quando está chegando uma grande quantidade de pessoas até o seu lugar. Portanto, isso pode analisar esse contexto xenófobo de várias maneiras, tá? E, claro, pode trazer prejuízo para as pessoas. Por quê? Porque nós temos um movimento xenófobo, no qual nós podemos ter transtornos psiquiátricos, preconceito, racismo. Esse transtorno psiquiátrico é a depressão para a população. Diante disso, a xenofobia, principalmente nos países ricos, é contra os habitantes que vêm de outras regiões mais pobres. Tá? Portanto, a xenofobia é um tipo de preconceito. No caso, quem vai sofrer essa xenofobia? O imigrante. É o caso da chegada dos imigrantes à Europa. De onde é que vem a grande quantidade de imigrantes da Europa? Quantas vezes você não já viu aquela imagem de barcos afundando no mar Mediterrâneo? Eu não estou rindo por causa que o barco afundou, não, tá? Estou rindo por causa que eu ia lendo a palavra errada, tá? E aí o cara vai lá na canoa, lotado de pessoas, busca a imagem disso aí nas redes sociais, busca imagem no YouTube. Eles estão saindo principalmente da África, indo para a Europa. É uma mão de obra sem qualidade, portanto, ele não é bem recebido na região que está indo. Outro imigrante que vai muito para a Europa é o imigrante que sai da Ásia. E na América, o que é que nós temos? Um muro separando os Estados Unidos da América Latina. Mas, professor, fale, quem está falando aí? Ah, ok, entendi sua pergunta. A pergunta aqui do Alberto é o seguinte: professor, no Japão tem xenofobia? Não. Tem sim. Mas só que o imigrante que vai para o Japão são chamados geralmente de decassegues, são de origem japonesa. E eles estão
retornando de onde seus antepassados saíram. Mesmo assim, tem xenofobia. Na América Latina existe também xenofobia. Eu falei na América Latina, inclusive no Brasil. Aversão ao imigrante, ao haitiano que passou aqui por Rondônia, ao venezuelano que tem em Porto Velho, ao boliviano, se você está na divisa aí de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Costa Marques, Seringueiras. Portanto, esse imigrante, muitas vezes, ele é discriminado ao chegar nesse país. Por quê? Porque nós estamos tendo xenofobia. E aí, você já sofreu xenofobia? Vamos lá na telinha para ver, ó. Olha que tristeza. Viu só? Essa evasão, muitas vezes, dá sentimento de ódio. Isso ocorre porque muitas vezes ocorrem atentados terroristas, e os atentados terroristas muitas vezes estão relacionados a imigrantes. E aí isso vai deixar entre a sociedade uma animosidade, ou seja, o que é animosidade? É algo que eu não concordo com você. Portanto, ao não concordar, é algo que não está sendo tratado com muito respeito. Há divergências, só em pensar que a pessoa está diferente, ok? Vamos para o próximo. Esse medo de ter, esse medo pode ser desenvolvido após um período de exposição a algumas situações, objeto ou pessoa desconhecida. Ao passar por alguma experiência ruim com desconhecida, a pessoa pode evitar alguma situação que julga ser arriscada, o que pode interferir em sua rotina, relacionamentos e atividades sociais e desencadear crises de pânicos, tá? Portanto, são os problemas psicológicos. E aí, onde é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar a essas instituições que causam angústia e ansiedade e se manifestam em intensidades diferentes, transformando em transtorno psicológico. Diante disso, nós vamos observar que nem sempre o processo migratório traz melhoria na qualidade de vida. Lembre-se que você vai ser um emigrante ou um imigrante. O imigrante é quando eu entro. Imigração é entrada, tá? Portanto, esse imigrante, ele vai ser discriminado. Isso é um processo de xenofobia, tá? Xenofobia. E os refugiados? Os refugiados estão relacionados aos conflitos internacionais. Portanto, observe aí que foi criado esse Estatuto do Refugiado após a Segunda Guerra Mundial. Por que o cara é refugiado? Porque ele vem sofrendo de uma depressão, seja ela política, religiosa, tá? Ele tenta chegar a um novo país. Diante disso aí, o que é que nós temos? Segundo a ONU, para ser considerada refugiada, a pessoa precisa declarar que se sente perseguida pelo Estado, de sua nacionalidade, por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Veja quanta coisa tem aí. Raça. Na raça nós estamos nos referindo, por exemplo, às nações indígenas, tá? A religião, ok? Cristianismo, islamismo, judaísmo, a nacionalidade, a grupos sociais ou opiniões políticas. Portanto, diante disso aí, nós vamos observar de que todo esse processo
leva as pessoas muitas vezes a serem considerados refugiados. Agora veja só a questão dos refugiados. Vamos na telinha comigo? Perseguição política. Professor, fale. No Brasil já teve perseguição política? Já. Quando? Principalmente na época do governo militar. Tinha um slogan no Brasil que dizia assim: ame ou deixe. Portanto, se você não concordava com a política do atual presidente, que estava naquele momento, era melhor que deixasse ao Brasil. Conflitos armados. Esse é um dos principais, que são as guerras, junto com as guerrilhas. Nós estamos acompanhando agora uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Milhares de pessoas tentam deixar suas casas, tentam deixar suas terras. E isso vem com o quê? Com fome, com discriminação racial, social, religiosa e até mesmo questões ambientais, tá? Portanto, observem bem. Poxa, professor, tem refugiado com fome? Tem. Que sai principalmente da África, tá? O cara está na fome danada, ele tenta chegar na região que tem melhores condições de vida. Questão de guerra. Pode vir comigo aqui, tá? Questão de guerra. Poxa, o cara não está querendo morrer. A guerra existe até acordos que não é para ser atacado civis, é para questão só militar. Mas essa guerra deixa milhares e milhares de refugiados. Volto a citar a atualidade. A questão da saída do homem da Ucrânia. Se ele não está na guerra, ele quer cair fora. Teve na guerra da Síria, do Iraque, tá? O Afeganistão teve também, o Paquistão, questões religiosas, o Irã tem questões? Tem, tá? São países rigorosos, países fechados. Beleza? Vamos para o próximo. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, foi criado por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas e incentivou suas atividades em 1951, ou seja, aproximadamente mais de 70 anos, tá? Olha só quanto nós temos de refugiados. São muito grandes. Em 2019, esse número chegou a incrível 79,5 milhões de pessoas, cerca de 22 milhões a mais em comparação com a mesma década anterior. Beleza? Principais conflitos atuais. Olha quanta guerra nós temos por aí. Vamos lá. Costa do Marfim, África. República Centro-Africana, África. Norte da África, Líbia, África. Mali, África. Nigéria, África. Congo, África. África. Puxa, professor, fala. Tem tanta guerra desse jeito na África? Tinha. E por que se chama tanto mais só falando da Europa, da Rússia e da Ucrânia? Porque a Rússia e a Ucrânia estão mais relacionados com a economia mundial. O contato é maior, tá? O contato é maior. Portanto, quando nós estamos falando de contatos, nós estamos vendo que na Europa, nós vamos ter que estar muito mais relacionado com a nossa economia. Aí nós temos, no Oriente Médio, Síria, Iraque, Afeganistão e Iêmen. Estão vendo essa foto?
Essa foto foi de uma criança que morreu, quer dizer, morreu na ultrapassagem de uma Mediterrânea da África para a Europa. Ela apareceu desse jeito na praia, tá? Cabisbaixo foi feito essa foto. Pode buscar essa foto colorida e morrendo. Oi, nós estamos em abril de 2022. Muito bem, tá ótimo. Não, professor, já é em maio. Ah, tá ligado aí no mês, né? Portanto, mas em abril agora de 2022, o que é que ocorreu? Em abril de 2022, na passagem do Rio Grande, que é do México, para os Estados Unidos, uma mãe também presenciou a morte do seu esposo e do seu filho, afogados. Portanto, os migrantes têm muitos problemas, muitas vezes, tá? Veja só na Europa. Aí, vejam bem, eu vou pegar a carona da Europa para dar uma explicada em vários pontos aí, ó. Você tem aqui, ó, nesse mapa regional, Líbia é África. Aqui, ó, Itália, tá? Aqui, puxar aqui, ó. Ok? Aqui vem a Itália, ó. Aqui vai ter a França, tá? Portanto, a maioria dos refugiados que usa a rota dos Balcãs é isso aqui, tá? São da Síria, o Iraque e, claro, lá do Irã. Mas aqui, tá, nós temos a rota para da África. Ela é isso aqui, ó, norte da África. Certo? Eles atravessam esse mar que é o mar Mediterrâneo, tá? A rota dos Balcãs, usada pelos refugiados, eles vão tentar chegar dentro do continente europeu, sonhando com melhor qualidade de vida, tá? Qualidade de vida. Na Ásia, eu tenho Quirguistão, Mianmar e Paquistão. Agora eu posso colocar também Afeganistão. Afeganistão pode aparecer tanto na África, quer dizer, desculpa, tanto no Oriente Médio quanto na região central da Ásia. Observa aqui as casas doadas pela ONU. E o que tem aqui? Crianças refugiadas brincando numa região na qual há muita instabilidade. E essa instabilidade vem com o quê? Vem com as migrações. Essas migrações na América Latina saem principalmente da América Central. Vejam só, está citando aí o caso do Haiti. O Haiti, primeiramente, o Haiti teve um grande terremoto, balançando tudo, tá? Na sequência veio uma guerrilha. Portanto, o que estava difícil ficou pior. Ainda tem gente que diz assim, o que está ruim não pode piorar. Pode ficar pior. Aí eles fugiram para o Brasil, eles fugiram para os Estados Unidos, buscando o quê? Melhor qualidade de vida. Buscando melhor qualidade de vida. Essa busca de melhor qualidade de vida, hoje nós temos com os venezuelanos, que estão chegando aqui na nossa paisagem, no nosso lugar, no Brasil, e por que não falar nos mundos, tá? Em 2010, um forte terremoto assolou o país, matando mais de 150 mil pessoas, criando um grande número de desabrigados e reduzindo a escombros, parcela importante da infraestrutura habitacional e governamental, agravamento, mostrar profundamente a situação humanitária, tá? Gostaria de dizer a vocês que quando a gente analisa a situação do Afeganistão, quando analisa a situação de países como foi citado aqui, ó,
como o Haiti, são casos diferentes, tá? São casos diferentes. Mas, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer de que esses haitianos saíram de lá. Agora vem comigo aqui. Saíram de lá por causa de questões naturais, que foi um terremoto. Saíram por questões econômicas, porque destruiu tudo. E saíram por questões políticas, humanitárias. Portanto, observem que as migrações não pode ser só um fator, muitas vezes ocorre mais de um interligado, tá? E você, quer migrar para algum país? Eu acho que não. Esse nosso Brasil, ele é de boa qualidade, tá? Outra regiãozinha que libera muita saída de gente é a América Central. Portanto, ó, África, principalmente chamada África subsaariana. Já ouviram falar essa palavra? África negra, África subsaariana? Não ouviram ainda? Ah, legal. Veja só aqui aqui, eu vou fazer um mapinha para vocês. Suponha que isso aqui... Opa! Cadê você? Aqui apareceu novamente. Suponha que isso aqui seja a África. Aí, tá aparecendo mais com o quê? Aí eu tenho aqui o quê? Essa região aqui, ó, é chamada de Magrebe, tá? África branca. Aqui eu tenho uma área que é o grande Saara. Saara. E isso aqui é a África negra. África negra. A África subsaariana. Subsaariana. As piores consequências para a população de um modo geral, no mundo, não é só no Brasil, no mundo, é na África subsaariana. Por quê, professor? Aí você vai analisar uma série de fatores. Qual foi a colonização do continente africano? Foi uma colonização de exploração. Vou buscar o negro para vender como mercadoria. Portanto, é o primeiro fator. Segundo, depois desse toda essa colonização, veio o neocolonialismo. Novamente dividir a África e passar a usar a mão de obra muito barata. Só que hoje, como a infraestrutura é muito importante dentro disso aí, desse vai, vem, o que ocorre? Essa economia libera muita mão de obra, muitas vezes qualificada, muitas vezes pouco qualificada. Buscando o quê? O que nós denominamos de novo tá? Nova fase de desenvolvimento. Mas, professor, na Ásia ninguém quer migrar, migra também, só que em menores proporções, tá? Vem comigo na telinha novamente. O novo lá, ó, rota de migração de haitianos para o Brasil, certo? Vejam, tem Porto Velho, os haitianos seguem para São Paulo, Palmas, Minas Gerais, Paraná. Por quê? Porque aqui pode viajar de um lado para o outro, gente. Olha por onde ele entrou. Veja só. Ó aqui, ó. Porto Príncipe, Haiti. Depois veio para Panamá. Aqui tem um canal separando as duas penínsulas. Aqui é Quito, no Equador. Vai descendo. Peru, Lima, até chegar aqui, ó. Tudo isso buscando o quê? Os habitantes seguem para São Paulo, Minas Gerais e Porto. Buscando riquezas para mandar para os seus países sedes. Tá conquistando novas áreas. Tudo isso tem projeções de números. Quem faz isso? Como é que a questão pode perguntar para vocês? Ele pode perguntar assim, qual o período aí que teve maior migrações do Brasil? Vamos voltar lá um pouquinho para ver?
Ó, vou pegar de 2015 em diante. 2015 a crise não estava tão rápida. 2018 é o maior, ok? Depois nós temos aqui, ó. Isso está falando aqui, ó, projeção de número de imigrantes venezuelanos no Brasil, ó. Novos imigrantes somado à população. E essa linhazinha que está traçada, está mostrando o quê? A subida e a descida dos imigrantes, tá? Imigrantes. Imigrantes de onde? Da Venezuela. Observe o que, é que você vai lá em cima. Projeção de números de imigrantes venezuelanos para o Brasil, tá? País que mais receberam venezuelanos. Vamos ver se o Brasil aparece? Acho que sim, professor. Vamos lá. Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, a Venezuela está aqui, os países por aqui vão passando a pé, até chegar aonde? Aos Estados Unidos. Eu não estou aqui dizendo que outros países não tenham recebido venezuelano, mas que esses países são os principais receptores dos venezuelanos. Ok? Vamos para o próximo. Fuga de cérebros. Fuga de cérebro, como vocês vão perceber agora na tela, olha isso. O que diz na tela, tá? Portanto, é uma mão de obra muito qualificada que deixa o seu país de origem buscando novos caminhos com muito conhecimento. Eu já tive vários alunos que deixaram o Brasil e foram morar em outro país. Por causa de quê? Porque ele está buscando mais conhecimento, ele está buscando mais qualidade de vida. Beleza? Migram de países pobres com poucas oportunidades laborais para centros mais desenvolvidos que carecem de suas habilidades. Se você não sabia até hoje, tá? Vem comigo aqui. Se você não sabia até hoje, a Índia é um dos países que libera mais mão de obra qualificada no momento atual. E eles vão principalmente para os países mais desenvolvidos, buscando novos métodos de trabalho. Enquanto que aquela população que não estudou, muitas vezes passa a ficar no seu país de origem por causa de quê? Porque ele não vai ter oportunidade aonde ele for. Esse é um diferencial que você tem de estar ligado. Beleza? Vamos ao próximo slide, ó. Os Estados Unidos são grandes captadores de cérebro e mesmo tendo um grande número do seu território. Portanto, é um grande exemplo de país que foi formado por processos migratórios. Tá? Diante disso aí, o que é que nós vamos ter? Uma nova configuração da sociologia, da geografia, buscando entender mais o que está ocorrendo com as pessoas. Quem que migra mais na sua casa? Foi homem ou mulheres? Levanta o braço aí, por favor. Ah, tô vendo. Obrigado! Valeu por a sua participação. Tá? O país que perde o cérebro perde um grande potencial de inovações. Isso causa um enorme dano à economia e ao desenvolvimento de países pobres que carecem desses profissionais e poderiam fazer um ótimo uso de seus conhecimentos. Ok? Eu, Arimateia, não sou fuga internacional. Eu só quero dizer o detalhe. Se o salário da Paraíba fosse tão bom quanto o de Rondônia, eu não tinha deixado a Paraíba para vir para Rondônia. Mas ao vir passear aqui em Porto Velho, gostei muito da cidade e aí estou até hoje. Tá? Trabalhando em quê? Na educação, que é maravilhoso, tá? Excelente. Próximo slide. O país que perde o cérebro, foi esse, tá? Vamos para este aqui. O desafio de várias nações atualmente é manter os profissionais em seu território, impedindo tal fuga de cérebro danosa não só para o desenvolvimento de nações,
mais pobre, mais que contribui ainda para as desigualdades já abismais entre vários povos do globo, ok? O que é que nós temos aí? O cérebro migrando, ó, tá levando as duas malas, estou indo embora, chegou a hora, não vou mais ficar aqui, tá? Caiu fora, buscando o quê? Melhorias econômicas, sociais ou conhecimento científico, mas as raízes dele nunca vai acabar, sempre está ali, tá? Sempre está ali querendo germinar. Portanto, isso é muito importante, ok? Diante disso aí, essa fuga de cérebro, a xenofobia, a aversão ao novo, traz constrangimento, muitas vezes, para esses imigrantes. Mas, como vocês têm acompanhado nos telejornais nos últimos anos, a luta por melhor participação na economia local, por habitação, por saúde pública, por educação, são marcas dos nossos trabalhadores que passaram a buscar a denominada pelo governo federal Chapada dos Parecis, dos Guimarães, aonde nós temos a nova fronteira agrícola. Essa nova fronteira agrícola chegou tranquila, sem provocar conflito? Não, provocou conflito, tá? Ainda hoje tem conflito por posse da terra. Beleza? Vem comigo aqui agora. A minha vida é andar por este país. Diante disso, o que é que nós percebemos? Que muitas vezes o migrante se dá muito bem na região que ele foi morar, região nova, mas nem sempre todo tem essa sorte. Portanto, o que é que precisamos fazer mais por esse país? Diminuir as desigualdades sociais, diminuir as barreiras para a penetração da educação. É por isso que eu falo sempre que vocês, meus queridos jovens, são muito importantes. Quando eu falo vocês, eu estou falando para todo o estado de Rondônia. Eu estou falando para o Brasil. São importantes porque logo vocês vão ser deputados estaduais, federais, vereadores, administradores de empresas, tudo isso trazendo o quê? O dia de melhor para o seu cotidiano, ok? Muito obrigado a todos, agradeço ao grande arquiteto do universo e principalmente a você, meu querido jovem, de todos os lugares que estão as escolas do estado de Rondônia, aonde você possa chegar, aonde você diga assim, a minha aula de geografia contribuiu para eu ver o mundo de uma outra maneira, porque a geografia é linda e esse mundo está muito bom. Esse espaço-território, esse território do Brasil, ele é um território que ainda tem que evoluir bastante. Mas essa evolução vem através de quem? De vocês. Portanto, muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.